É um prazer enorme estar aqui em São Paulo e estar aqui com o meu amigo Lafayette Laje. O acordo ortográfico trouxe-nos uma língua cada vez mais uniforme, mas eu também sei que quando falo português de Portugal, por vezes é um pouco difícil entender para quem fala português do Brasil. Vou tentar falar um pouco mais devagar, para que a mensagem seja mais fácil. Esta é a nossa cidade, nós vimos do Porto, daí o nome da unidade, Porto Ipionity. Esta é uma cidade muito bonita, que vale a pena visitar. Como diz o Manel, o Lafayette já está connosco neste projeto e nestes intercâmbios faz alguns anos. Estes são alguns dos momentos que nós já partilhamos, no meio de pessoas muito ilustres, pessoas muito bonitas, na qual se inclui a Lilian ali no canto inferior. E, claro, obrigado pelo convite para estar aqui. E eu costumo dizer que a maior honra que nós podemos ter é quando um amigo nos convida para a sua casa, porque realmente somos mesmo muito amigos. Muito obrigado, Lafayette. Eu tenho aqui 4 palestras que vou tentar encadear. Podemos fazer um intervalo quando acabarmos o tema da artroscopia, para discutirmos alguma coisa, e depois o tema da artroplastia. A artroscopia do quadril pela técnica transcapsular, uma forma natural de fazer a artroscopia. Mais do que escrever a técnica, porque se procurarem a técnica ela está publicada e encontra-se no Google, portanto será mais fácil ler a técnica do que eu estar aqui a explicar a técnica, portanto é uma forma simples de encontrarem. Isto foi publicado em 2014, nós hoje alteramos algumas pequenas coisas, mas portanto temos acesso fácil ao artigo. Porquê? E porque faço artroscopia transcapsular. Na verdade, quando em 2006, depois de ir à Academia Americana, reconheci e aprendi o que era o impacto femoroacetabular. Quando cheguei a Portugal, comecei a procurar os meus doentes, começamos a fazer alguns diagnósticos e começamos por fazer aquilo que tínhamos visto e lido com os artigos de Guinness e tratamos, normalmente, os primeiros casos por luxação segura. 2 anos depois, a coincidência, cruzo-me em Braga, em Portugal, num evento onde Manuel Ribas falava sobre impacto femoroacetabular com a sua técnica de tratamento mini open anterior, que me entusiasmou bastante pela muito menor agressividade e passamos a tratar, eu diria, a maior parte dos nossos casos, nessa altura, por mini open anterior. Neste percurso, começamos a fazer algumas artroscopias, ditas clássicas, central primeiro, no início para casos muito simples, mais de visualização, damos nossa aprendizagem, tentamos algumas vezes investir em gestos mais terapêuticos. Poucas vezes o conseguimos, a maior parte das vezes acabávamos convertendo a artroscopia numa cirurgia aberta. Acontece, no entanto, com esta história, e depois desta prática com a técnica mini open anterior, no ano de 2013, coincide na mesma semana visitar Paris Frédéric Lode e Barcelona, este colega também, meu amigo, Éric Margalé. Foi por acaso em Paris, em Barcelona estava marcado, e íamos ver alguém que nos diziam que faziam artroscopias de uma forma muito simples. Não é claro, não tinha dificuldade nenhuma, como gostava muito a acreditar. Em Paris, deparei-me com um indivíduo que fazia transcapsular, demorou 1h30 a operar uma bailarina do Moulin Rouge, e eu vinha impressionado. Não bastava, isto foi um início de semana, uma segunda-feira, quinta ou sexta-feira estava em Barcelona e vi Éric Margalé fazer outras 3 artroscopias, uma técnica parecida, transcapsular, tudo muito fácil. Bom, na verdade eu vinha impressionado. Quando cheguei a Portugal, isto que eu digo, nós para fazermos temos normalmente que fazer treino, cursos, escrever, mas quando cheguei a Portugal, avancei uma, desculpem. Quando cheguei a Portugal, na verdade, começamos a fazer. As primeiras 2 converti, uma se calhar por desconhecimento, a segunda porque era realmente muito difícil e à terceira passamos a fazer transcapsular. Melhor, pareceu-nos fácil, porque mimetizávamos aqui os gestos que fazíamos na mini open. Eu costumo dizer para quem faz cirurgia aberta e faz artroscopia de joelho, é muito mais natural fazer a artroscopia do quadril desta maneira. Talvez quem venha do ombro tenha mais facilidade em fazer a artroscopia por técnica clássica. Estas são as portas que nós utilizamos. A porta anterolateral predominantemente para visão, a porta antromedial e antromedial proximal, portas de trabalho. Eu uso mais a antromedial no caso da anca direita para trabalhar, uso mais a antromedial proximal no caso da anca esquerda. Eu costumo dizer que nós devemos tornar a artroscopia sobretudo prática. É a porta que me dá mais jeito, porque eu trabalho sobretudo com a minha mão direita. E herdamos da técnica que fazíamos antes, do mini open, que tínhamos visto Ribas fazer isto. Quando colocamos as âncoras, gostamos de colocar as âncoras por esta porta anterolateral distal acessória, porque temos uma zona de entrada no rebordo acetabular que nos parece mais segura.
Bom, princípios da cirurgia artroscópica. Preservar o labro, tanto quanto possível. Preservar a transição condrolabral, tanto quanto possível. Preservar ou regenerar a cartilagem quando possível. E tratar as dismorfias presentes no acetábulo, o rebordo acetabular, ou no fémur, o CAM ou outras patologias presentes. Na artroscopia, duvidar sempre. Quando fazemos um tratamento, por exemplo, de um impacto fémuro-acetabular, há que confirmar a resolução das deformidades causadoras desse impacto. E há que confirmá-lo vendo em vários ângulos. Eu, quando quero ver alguma coisa cá fora, eu também espreito assim, assim. Lá dentro há que reorientar o artroscópio e ir espreitando em vários ângulos. O que às vezes nos parece muito bem corrigido numa visão, na visão de outro ângulo, na verdade, a deformidade residual continua lá. Há que confirmar com a radioscopia e, sobretudo, no final, confirmar sempre com uma manobra de impingement pré-operatória, de forma a confirmar que o mecanismo de impacto foi resolvido. E nós hoje somos muito preservadores em relação à cápsula, quer na forma como entramos, quer na forma como saímos, suturando-a quase sempre. O labrum, o que encontramos na artroscopia? Labro normal, ter atenção a esta variação, o sulco labral que parece às vezes uma ruptura e algumas das imagens que encontramos de ruptura, de quistes, de calcificações ou mesmo ossificações. Nosso primeiro contacto com laje, na verdade, foi na literatura. Foi quando nós andamos à procura de classificar as lesões que encontramos e encontramos a classificação de laje neste artigo publicado com o grupo de Vilar. E o que fazemos ao labrum? Na verdade, o tratamento pode ser exerce de labrum. Gostamos pouco, quanto menos melhor, usamos poucas vezes, pode ser preciso. A modulação do labrum, termomodulação, shaver ou com radiofrequência, exerce parcial em alguns casos e a modulação do labrum, de forma a conseguir que ele fique com uma forma e uma estabilidade razoável. Aquilo que fazemos mais vezes, reinserir o labrum, com a sutura peri ou translabral, depende um pouco da morfologia do labrum. A labralização da cartilagem, por vezes, se temos um labrum completamente ossificado, não há labrum para preservar. Então, nesta correção, isto habitualmente no pincer, nesta correção, se deixarmos 2, 3 milímetros de cartilagem, ela tem um efeito de labralização e parece que cicatriza, reformando um componente fibro-cartilagíneo que simula um labrum nativo. E, em certos casos, aqui uma outra imagem, ali era só, aqui normalmente aproveitamos a cartilagem junto com o labro remanescente e fazemos uma sutura como se fosse um labrum. E, em alguns casos, a reconstrução ou, eventualmente, o transplante do labrum. Cartilagem, há que ver as lesões, classificá-las de acordo com o que temos, até para podermos falar futuramente em termos de avaliação de resultados. Usamos a classificação de Sampson, a mesma classificação para as lesões da cabeça femoral. E o que fazemos? Na verdade, na cartilagem, as opções de tratamento vão depender um pouco do tipo e a extensão da lesão condral, vão depender do tipo de lesão de labrum, das alterações morfológicas associadas. E podemos usar técnicas de preservação, shaving cartilagíneo ou shaving microfraturas e preservar os flaps usando cola de fibrina para estabilizar esse flap cartilagíneo, ou técnicas regenerativas. O vídeo está ali, é um vídeo, não corre. E no pincer, temos um algoritmo de tratamento, pincer focal, labrum contundido, uma imagem muito frequente, acetabuloplastia, preservação contralabral e reinserção do labrum. Ruptura de labrum, acetabuloplastia, reinserção do labrum, mais ou menos reforço. E quando há calcificação, na verdade um labrum calcificado ou ossificado, podemos não ter labrum no final. A acetabuloplastia, exerce do labrum e eventualmente aproveitar as técnicas de labralização ou enxerto para refazer o labrum. Aqui é um vídeo de um pincer focal. Portanto, esta é uma imagem muito típica do pincer. O labrum aparece muitas vezes com esta imagem de contusão hemorrágico, o espaço central. Tentamos perceber o estado do labrum e há que demarcar a zona onde a deformidade está presente, de forma a fazermos a correção adequada. Demarcamos o rebordo acetabular e agora vamos confirmar com radioscopia que vamos fazer a correção no local que pretendemos. É importante
porque só assim conseguimos realmente fazer a correção previamente planeada. Neste caso não há ruptura de labro, o labro está contundido, portanto há que fazer o destacamento do labro. Fazemos o destacamento do labro, mas preservando a junção contralabral. Esta é a imagem final, confirmamos radioscopicamente que temos uma correção pretendida. Aqui o drill é a nossa régua, o drill tem 4 mm, portanto dá-nos sempre uma ideia da correção que estamos a efetuar. E depois disto, a colocação das âncoras e a estabilização deste labrum. Eu vou correr, senão vamos perder aqui muito tempo. Neste caso, uma sutura translabral. E na deformidade CAM, qual é o objetivo? O objetivo é, na verdade, pegar numa cabeça que é anesférica e tentar dar-lhe a esfericidade que pretendemos. Coisas importantes, princípios importantes. Esta palavra dos princípios quadrantes também ouvi quando fazia técnica de Ribas, como nós chamamos, nosso mini open, e o Ribas uma vez me falou no princípio dos quadrantes. Na verdade, se nós planearmos a correção da morfologia no colo femoral, seguindo este princípio dos quadrantes, não nos vamos esquecer de nenhum dos quadrantes que temos que avaliar. E este princípio dos quadrantes leva-nos a outro conceito, que é o conceito dos critical corner. Há uma tendência, nestas 3 zonas mais periféricas, serem esquecidas, e quando isto acontece pode ser catastrófico. Este é um paciente de uma revisão, de uma artroscopia que fizemos esta revisão num paciente que nos chegou, e reparem, este paciente teve o azar de encontrar um artroscopista que apenas entrou no quadrante antromedial. E então deixou aquele bico na parte medial, que estava a seccionar o psoas e a provocar um ressalto do psoas, deixou a parte mais anterolateral muito saliente e mesmo também a parte lateral. Claro que este paciente ficou muito pior do que a situação que tinha previamente. Portanto, atenção, porque só fazendo aqueles quadrantes todos direitinhos e confirmando todos eles, nós não deixamos nenhum destes critical corner por tratar. Atenção às chamadas zonas de segurança. Nós temos de trabalhar nas zonas onde a circulação o permite, entre a plica medial e a plica lateral. Quando progredimos um pouco para lateral ou medial, sempre na zona da deformidade, nunca invadir a zona dos vasos retinaculares. E a dúvida metódica. Ter sempre atenção a confirmar, espreitar dentro da articulação, espreitar em várias posições. O que nos parece muito bem numa observação pode não estar tão bem noutra observação. Há que fazer o raio-x e há que, sobretudo, fazer a manobra de impingement perioperatório para confirmar a resolução do mecanismo de impacto. O objetivo do tratamento é, na verdade, pegar nesta cabeça anesférica e transformá-la numa cabeça mais esférica. E que, do ponto de vista mecânico, na nossa manobra de impingement, que, na verdade, o mecanismo de impacto de impingement tenha desaparecido. E, claro, tratar todas as lesões que estão aqui associadas. No seguimento, e o que fazer com a cápsula na artroscopia do quadril? Isto é um tema muito interessante. Quando recuamos há alguns anos e discutíamos a cápsula na artroscopia do quadril, a grande discussão, e não são muitos, a grande discussão era: fazemos capsulectomia ou fazemos capsulotomia? E a capsulectomia interfere com o resultado destas artroscopias? Claro, eu digo assim, o objetivo é fazer a artroscopia, víamos muito a autora dizer que não, que era tudo igual. Na verdade, o tempo mostra que não é verdade, e quando fazemos extensas capsulectomias, na verdade, prejudicamos aquela articulação. Então hoje já não discutimos isso, nós hoje discutimos a capsulotomia. Que tipo de capsulotomia e justifica ou não justifica suturar a cápsula no final da artroscopia? Eu acho que hoje a nossa discussão está mais neste aspecto já do que da capsulectomia, que está mais que ultrapassada essa discussão. O quadril é uma articulação algo especial. Na verdade é uma articulação em que uma esfera encaixa numa concha, que lhe permite, e está envolvida por uma cápsula realmente forte, densa, que lhe permite duas coisas que são um pouco antagónicas. Permite-lhe uma grande mobilidade e, ao mesmo tempo, com uma grande estabilidade. Hoje usamos cada vez mais a artroscopia do quadril para tratar patologia articular.
usando qualquer um destes acessos, central primeiro, periférico transcapsular, periférico intracapsular, mas, importante, o que fazemos com a cápsula é importante, muito importante. Na verdade, temos que fazer o suficiente para ver o que está mal, para ver todos os gestos que temos que fazer intra-articular e para ver o resultado daquilo que fizemos. Mas é importante, deve permitir a exposição, mas, tanto quanto possível, não comprometer a estabilidade e a cinemática articular do quadril. Há vários artigos publicados. Este artigo é um artigo muito bom que inclui Al Martin e Brian Kelly, que demonstram o papel da capsulotomia transversal, longitudinal, em T, na mobilidade e na estabilidade da articulação. Na verdade, quando avaliamos as várias técnicas, que é que nos deparamos com, por exemplo, quando fazemos uma artroscopia, primeiro central, na verdade, 2 portas, 2 orifícios na cápsula e uma capsulotomia interportal, uma capsulotomia transversal, maior ou mais pequena, mas esta capsulotomia faz parte. Eventualmente, para trabalhar a parte mais periférica, o ramo em T, para termos acesso ao colo femoral, já ficamos com uma capsulotomia em T. Compromete o ligamento iliofemoral nas suas 2 faixas e compromete a zona orbicularis. Há perda da função da cápsula anterior? Talvez. E na transcapsular? Podemos fazer capsulotomia transversal, capsulotomia longitudinal ou em T. Na maior parte dos casos eu faço uma capsulotomia longitudinal e eventualmente complementada com um braço transversal em L ou em T. A mesma coisa, comprometemos o ligamento iliofemoral, a zona orbicularis e que tal? Que irá acontecer à função da cápsula anterior. E quando fazemos periférico primeiro, mas com a técnica de Inst intracapsular, fazem-se 2 portas, maior parte e faz-se dizem os defensores da técnica, não há capsulectomia, não há capsulotomia. E eu digo sim, há capsulotomia e até às vezes capsulectomia, porque faz-se um adelgaçamento da cápsula de forma a se poder trabalhar dentro da articulação, o qual poderá ser mais marcado ou menos marcado. E muitas vezes faz-se uma capsulotomia interportal para se poder também trabalhar na articulação. Então, voltamos ao mesmo problema, que é esta capsulectomia, adelgaçamento na espessura da cápsula e este traço terá algum efeito na resistência capsular? É claro que se houver efeito na resistência capsular, nós podemos nos deparar com fenómenos de macroinstabilidade. E a macroinstabilidade é muito fácil de se diagnosticar e de se observar, porque tem como resultado ou a luxação da articulação, ou pelo menos a subluxação da articulação do quadril. Mas, mais difícil do que isto, é percebermos o que pode acontecer em termos de microinstabilidade. Difícil de diagnosticar, difícil de caracterizar, mas, por exemplo, há este estudo aqui do grupo de Philippon que demonstra que numa capsulotomia, quando é feita, por exemplo, a reparação capsular, no estudo robótico, a microinstabilidade articular é extremamente reduzida, muito reduzida por este gesto. E então, voltamos à evidência. Hoje, deparamos com evidências a favor da reparação e contra a reparação capsular. Contra a reparação capsular. A capsulotomia parece que não tem sido problema, dizem muitos cirurgiões de quadril. A cápsula cicatriza, reforma-se. Até tem efeito terapêutico em alguns casos. E há alguma referência à rigidez pós-reparação capsular. Do outro lado, a favor, princípios básicos da cirurgia. Se abres, fecha, se cortas, sutura e o tal risco de macro ou microinstabilidade do quadril. Então, nós hoje deparamos-nos com estas conclusões que são, penso que hoje é conhecimento. Nós sabemos que é muito importante reparar a cápsula quando estamos na presença de artroscopia em anca displásica, pacientes com hipermobilidade ou hiperlaxidez, quando temos anteversão femoral ou quando temos algum grau já de instabilidade. E também sabemos que não é prudente reparar a cápsula, que é bom ficar uma capsulotomia aberta, quando existe rigidez articular. Tudo o resto, que são, na verdade, a grande maioria dos nossos casos, estamos ali, sim ou não.
a nossa experiência. Na verdade, no nosso número de artroscopias, temos um número razoável de artroscopias de revisão. Muitas vêm de fora e algumas são minhas. O que é que encontramos na artroscopia de revisão? Sim, verdade. Muitas cápsulas estão, na verdade, cicatrizadas. Às vezes até mesmo muito espessas. Mas encontramos um outro grupo, grande, eu até diria se calhar a maior parte, em que nos aparece uma cicatrização, mas quando entramos naquela zona onde trabalhamos previamente, a cápsula é mais fina. Não será, aparentemente não tem a mesma competência. E até encontramos alguns casos onde a cápsula não cicatrizou. E esta é outra coisa que é importante. Sempre que acaba uma artroscopia, e eu acho que esta experiência é de toda a gente, não há de ser só com os meus pacientes, embora façamos uma capsulotomia quase sempre longitudinal e sempre relativamente pequena, 1,5 cm, mais ou menos desta dimensão, quando acabamos a artroscopia, recuamos o artroscópio e aquela primeira imagem é a imagem que nós temos. A cápsula, na verdade, ela não encosta, ela fica aberta. Então nós gostamos de fazer sutura. Uma coisa engraçada é que quando suturamos, só o facto de darmos o primeiro ponto junto ao rebordo acetabular, a cápsula encerra imenso. O único ponto. E quando suturamos com os 3 pontos que demos, que é a maior parte dos pacientes, a cápsula fica completamente encerrada. E realmente, mesmo em termos de imagem, parece-nos muito melhor. Então, eu hoje, por tipo Unity, sim, sutura capsular, sim, sim, sim para aquilo que estava pré-determinado como indicada a sutura, sim, sim, sim para todos os outros doentes, exceto quando há uma indicação clara para não fazer sutura. E depois perguntam, mas isso não vai demorar muito tempo? A artroscopia no final, estamos cansados? Não. A reparação capsular, agora, demora-nos 5 a 10 minutos, 2 a 5 pontos, não é uma demanda muito grande em termos de tempo no fim da cirurgia, não é um esforço muito grande. Agora, no princípio demorávamos, algumas desistíamos, há uma aprendizagem. Mas, se nós hoje temos pacientes onde há uma indicação formal para fazer sutura capsular, só pode operar este doente por artroscopia o cirurgião artroscopista que está preparado para fazer sutura capsular. Porque se eu só fizer nestes casos, eu provavelmente não vou ser eficiente na sutura capsular. E o pós-operatório dos doentes é muito mais fácil. Então, como conclusão, nós somos artroscopistas, somos sobretudo cirurgiões preservadores. E eu digo que a preservação começa na preservação da articulação, mas também na preservação da cápsula. A preservação começa no início, com o tipo de capsulotomia, a localização e o tamanho da capsulotomia. E no final, com a reparação da cápsula, tornando a cápsula outra vez o mais anatómica possível. E ainda na artroscopia, depois discutimos tudo no fim, lá fez-me outra proposta, eu penso que esta é um pouco até menos de amigo, não é? Que esta é mais difícil, hein? Normalmente quando fazemos a artroscopia há indicações muito claras para a artroscopia, ainda de manhã falamos nisso, e depois há algumas situações que nós discutimos muito a indicação para a artroscopia, até onde podemos ir. E na verdade há algumas situações que são limite e discutíveis. Então, até onde podemos tratar impacto femoral-acetabular artroscopicamente? Na verdade, a artroscopia do quadril, podemos pensar na artroscopia articular e até na artroscopia extra-articular, uma vez que ainda entrando por quadril toda esta região. E nós hoje vamos a muitos sítios e fazemos a artroscopia por muitos motivos. E quando fazemos a artroscopia do quadril, a indicação para a artroscopia do quadril deve depender de 2 coisas. Deve depender do cirurgião. O cirurgião deve indicar a artroscopia em situações ou para as situações que ele sinta que tem capacidade para resolver. E tem a ver com o paciente. Com o paciente em si, pela idade, pelo tipo de patologia, pelo seu biótipo, por tudo. E também depois pela patologia. Há que adequar à patologia que o doente apresenta. Ainda ficamos com uma dúvida muito engraçada quando falamos de etiopatogenia do CFA, ou do impacto femoral-acetabular. Quando vemos encas como estas, em termos de etiopatogenia, ainda há uma pergunta importante que não está respondida. Isto é doença ou será uma evolução da espécie humana? E será uma boa evolução ou será apenas uma má evolução da espécie humana? E eu penso que isto ainda não está respondido. Quase 1/5 da população tem encas com uma cabeça femoral, com a charreta.
E quando pegamos e avaliamos desportistas que fazem desporto de alto impacto desde a infância, a prevalência deste tipo de ANCAs é muitíssimo maior. Então, será isto realmente a doença? Será uma adaptação a estas novas cargas que nós fazemos? E será bom ou será mau? Eu não sei responder a isto. Mas sabemos que aquilo, em alguns indivíduos, propicia, pelo mecanismo de impacto, patologia. Bom, então, tratamento artroscópico de impacto femoroacetabular. Quando? Quando existe impacto femoroacetabular, ou seja, temos alterações morfológicas, quase sempre, às vezes não, mas temos alterações morfológicas associadas à clínica e associadas a um exame físico compatível e a alterações compatíveis. Quando tudo isto existe, nós dizemos que existe impacto femoroacetabular. E então, tratamos quando? Quando existe impacto femoroacetabular. Não tratamos alterações morfológicas. E olhando para este artigo do grupo da DINST, publicado em 2015, nada disso que ele nos diz. Tratamos impacto femoroacetabular quando? Quando existe impacto femoroacetabular, quando o tratamento conservador falhou, o doente mantém-se sintomático, então há indicação. E também nos diz que há contraindicações para a artroscopia do quadril. E diz-nos que há contraindicação quando temos já o que ele chama de uma artrose avançada, interlinha menor que 2 milímetros, quando existe uma displasia significativa, ângulo CA menor que 25 graus, ou quando existe um pincer global ou um pincer posterior que também não serão compatíveis com a realização de artroscopia do quadril. Isto é o que diz DINST neste artigo. Lembro sempre, o impacto femoroacetabular é uma entidade, não é morfologia, é uma entidade dinâmica e resulta da existência de sintomatologia, de exame físico e de alterações compatíveis. Dá que pensar sempre nisto como esta entidade, como mecanismo de inclusão, de impacção, porque se percebermos o impacto femoroacetabular de acordo com o mecanismo, talvez consigamos perceber melhor o tipo de lesões que estão presentes em cada um dos casos. Diagnóstico, sempre, clínica, exame físico, raio-x, como falámos de manhã, aqui sim, raio-x protocolado, feito em posição correta, senão não é possível tirar conclusões, e a ressonância magnética do quadril dirigida. Eu hoje poucas vezes faço artroressonância, acho que uma ressonância 3 Tesla tem uma acuidade quase igual a uma artroressonância, muito raramente peço artroressonância, e o TAC sobretudo quando já ponho indicação cirúrgica e quero fazer uma avaliação morfológica tridimensional. Eu sou muito amigo do Laje e do Ribas, por isso de vez em quando vou dizendo. O Ribas uma vez numa apresentação dizia-me: esta é a chave do sucesso. Lembra-se? Na verdade, a chave do sucesso está sempre no correto diagnóstico, numa boa planificação e num tratamento efetivo. E então vem a outra pergunta. Já vimos quando é que tratamos impacto? Tratamos impacto quando ele existe e, na verdade, o outro tratamento falhou. E até onde podemos ir? Será que podemos ultrapassar aquilo que dizia há bocado Dinst no artigo dele? Bom, quando falamos de DDA, falamos hoje de manhã, doença displásica do quadril. Na verdade, quando temos doença displásica, o problema principal que temos aqui é um déficit de cobertura. É um déficit na anatomia da articulação. O tratamento indicado estará indicado na correção da morfologia. Na verdade, o tratamento de eleição, o tratamento para uma displasia passa por uma reorientação acetabular, uma PAO. No entanto, nós somos artroscopistas e, como tal, nós quando gostamos de alguma coisa, tendemos a defender e a levar aquilo que gostamos o mais longe possível. Podemos fazer a artroscopia? Sim. Sim, se o paciente tem uma ruptura de labrum. Sim, se ele tem uma displasia borderline. Sim, associado às osteotomias periacetabulares. Isolada. Quando ela é isolada, é verdade, temos que cumprir isto. A doença displásica tem que ser uma doença displásica borderline. Discutimos se é 18, 25, se é 20, 25, 21, 25. Assim, mas quando o ângulo de cobertura é inferior a 20 graus, eu fico um pouquinho retraído e não ponho indicação para uma artroscopia isolada. Mas naquele limite eu ponho indicação. Duas atenções. Este paciente tem clínica e tem dor porque tem uma ruptura de labrum. Nestes pacientes o labrum faz parte
da cobertura acetabular e nestes pacientes o labrum é extraordinariamente importante na carga, na superfície de carga. O labrum tem que ser sempre preservado, sempre. E nestes pacientes que têm tendência para displasia, para instabilidade, a cápsula é extremamente importante. A cápsula tem que ser aberta o menos possível e sempre suturada, eventualmente até com uma aplicatura. Outro tema, Dinse dizia há bocadinho no artigo dele que o pincer global é uma contraindicação para a artroscopia. Eu acho que não. Isto é um caso de um pincer global, realmente com uma hipercobertura super exagerada, numa paciente com 52 anos, mais um fator contra a artroscopia. Diz-se que depois dos 45 a artroscopia já não é um bom procedimento. Mulher, eu já ouvi dizer, mulher eu nunca opero, mulher fica sempre mal, eu também não estou de acordo. São mais difíceis, as nossas mulheres também são tratáveis da mesma maneira. Esta paciente com esta situação tem uma história curiosa, porque depois de tratarmos este pincer e do outro lado, o que acontece é que ela voltou a arranjar namorado, que estava sozinha há muitos anos, até na vida sexual era difícil, voltou a casar e hoje tem uma vida parece mais feliz, acho eu. Aqui o importante e o que é que se faz neste... Isto são as duas ancas, estamos de um lado, temos do outro. Quando temos pincer global, e eu penso que tem aqui um vídeo que vai correr a seguir, mas no pincer global, o importante é que não é uma artroscopia igual à artroscopia que vimos há pouco. Esta artroscopia nós vamos atuar no teto acetabular. Então, primeira diferença, a capsulotomia não é longitudinal, pelo menos em primeiro passo, é uma capsulotomia transversal. E transversal extensa o necessário para nós trabalharmos o teto acetabular necessário. O teto acetabular tem que ser trabalhado desde a região do psoas, onde habitualmente isto vê-se no TAC, onde ele faz uma reentrância, esse bico não pode ficar ali, e eu digo pelo menos até às 9 horas. Se eu consigo fazer esta correção das 3 horas às 9 horas, eu consigo corrigir toda a zona de impacto deste pincer. E se eu tiver que ir mais para trás, eu consigo, tenho que fazer uma porta posterolateral. Aqui há uma coisa muito importante, há que diferenciar dois tipos de ancas quando temos um pincer global. Se eu tiver uma coxa profunda e a imagem for um desgaste, um estreitamento da interlinha central, esta não é uma anca que está a doer por conflito femoroacetabular. Esta anca está a doer por um mecanismo de medialização da cabeça femoral. E o problema é a artrose que está a acontecer junto à fóvea. Esta anca não vai melhorar nada se eu alterar o que está a passar na periferia. Mas, se eu tiver uma interlinha preservada, nomeadamente com a fóvea, a região da fóvea preservada, o meu problema está na periferia, que é a parte que a gente vai retirar. E estes pacientes, estes sim, melhoram com o tratamento do pincer global. Isto é um vídeo que vem aqui em cima, é a pressão refletida do reto. Na abordagem transcapsular é a nossa principal referência, seja para a capsulotomia longitudinal, seja para a transversal. E vamos fazer esta capsulotomia junto à pressão refletida do reto. De medial para lateral. E vamos caímos sempre. Neste caso não caímos dentro da articulação, caímos em cima do rebordo acetabular. Vamos descendo e vamos encontrar esta imagem. A maior parte das vezes vamos tirar 1 centímetro, às vezes até mais, como na outra paciente, mais que 1 centímetro de teto acetabular. Daí que nós gostamos muitas vezes, nestas ancas com uma grande hipercobertura, fazê-lo de osteótomo. Tiramos um primeiro fragmento ao osteótomo e depois fazemos a restante regularização. Este osteótomo tem 1 centímetro de largura, portanto é a nossa régua também cá dentro. E estamos a ir para a região das 9 horas ali atrás. Algum cuidado que o osteótomo não vá até à cartilagem da cabeça femoral. Nós fazemos isto com uma ligeira tração que afasta a cabeça femoral 2-3 milímetros, o suficiente para não termos o risco de danificar a cartilagem da cabeça femoral. E depois deste momento fazemos a restante correção com o drill. Atenção àquele ângulozinho, àquele biquinho anterior que vos falava há pouco.
porque é uma zona de critical corner, se quisermos, que se ficar é muito complicado para o paciente. E depois deparamos com uma cartilagem que não estava assim tão mal. Isto é daquela paciente da enfermeira que vos mostrei há bocadinho. E na verdade agora, se eu tiver que trabalhar compartimento central, eu consigo. Eu agora já consigo fazer a tração. Este é o bico anterior que não pode ficar. Se este bico ficar, eu compreendo que ele vai ser uma causa de dor e se calhar até mais agressivo que uma deformidade mais global. E completamos, quando é necessário, se houver um componente de CAM, acabamos avaliando também o colo femoral e a corrigir a morfologia do colo femoral. O impacto femoroacetabular posterior. Assim, se nós tivermos necessidade de abordar a parede posterior, é o mesmo princípio. Capsulotomia longitudinal, transversal, e se eu tiver que lá ir, consigo ir até às 9 horas fácil. Se precisar mais um pouco, porta posterolateral. Portanto, pela mesma razão que eu faço um pincer global, eu também posso fazer um pincer posterior. A retroversão acetabular, uma outra grande controvérsia. Falamos nisto de manhã, hoje, a respeito das osteotomias periacetabulares reversas. Na verdade, a primeira grande discussão, quando falamos de retroversão acetabular, é que o sinal de crossover até 20% de sobreposição, discutimos se aquilo é uma variação do normal, se terá importância, se não terá importância. E eu ponho esta vertente até aos 20%, valorizo pouco. Dos 20% aos 50%, há uma retroversão, porque há poucas vezes um pincer focal isolado, há retroversão acetabular moderada. Para lá dos 50%, ela é muito acentuada. Atenção ao sinal da parede posterior, que vai também ter aqui importância. Uma parede posterior que nos está muito medializada, é porque a cobertura posterior está muito deficitária. Então, sobretudo nos casos moderados, eu gosto de tratar só por artroscopia. Acho que é muito menos agressiva do que uma osteotomia periacetabular. Um caso muito acentuado, mais 50%, índice da parede posterior negativo, eu aí acho que poderá haver indicação para a osteotomia reversa. E ainda mais discutível. E na artrose? A artroscopia e a artrose, tem indicação ou não tem indicação? Víamos há bocado no artigo de Dines, que recita este artigo, quando é que é demais? Quando é que não devemos fazer a artroscopia numa coxa artrose? É mais ou menos consensual que o limite são pelo menos 2 mm de interlinha. Este estudo é engraçado, que este estudo faz uma meta-análise e mostra que quando comparamos aqueles números, naquele grupo de pacientes, uma grande parte tinha um TONIS 2, interlinha inferior a 2 mm. E quando se via a taxa de conversão aos 2 anos, é claro que a taxa de conversão era 23% neste grupo, comparando aos 8% no outro grupo. Na verdade, daí estas recomendações, 2 mm parece não ser o limite. Bom, por regra geral, nós fugimos um bocadinho à artroscopia na coxa artrose. No entanto, há que pensar que o doente deve ser implicado nestas decisões. E eu não sei onde está o limite para a artroscopia. Na verdade, essas indicações são para a gente ter em conta, mas já dizia de manhã aqui na nossa conversa, depois há muito importante perceber a clínica do paciente. E eu digo assim, é importante as alterações nos exames, mas a clínica do paciente vai marcar muito a decisão e o compromisso com o paciente. E eu vou-vos mostrar. Vou passar aqui um bocadinho. Eu vou-vos mostrar aqui. Isto já falei, vamos passar aqui um bocadinho. Vou mostrar sobretudo para estes casos que temos aqui, que eu acho que vão ajudar a perceberem isso. Aqui temos um miúdo, um rapaz com 17 anos. Em pouco tempo, 3 meses, uma coxalgia rapidamente evolutiva. Surge com este exame, a interlinha quase desapareceu, tem uma deformidade na cabeça femoral que é meio CAM, meio osteófito, portanto, conflito femoroacetabular. A nossa dúvida foi sempre o que é que teve este rapaz, um conflito femoroacetabular na origem do problema, uma condrólise e um osteófito já reativo, quase não tem interlinha, menor que 2 mm, mas a dúvida é, tem 17 anos, e agora?
que fazemos este miúdo? Este miúdo foi aparecendo já em 2016 ou 2017. Nós, na altura, arriscamos tudo. Com estas imagens de ressonância, com o edema, normalmente tem diagnóstico, ficamos sempre perdidos. A reumatologia não encontrou nada, nós não encontramos uma causa clara para esta situação e, bom, decidimos arriscar em fazer-lhe uma artroscopia, avaliar, tratar o que desse para tratar e ver o que acontecia. Na verdade, este rapaz, encontramos esta anca, uma condrólise difusa, mas a superfície com um aspecto que nos deixou muito tristes, digamos assim. Fizemos a correção de todo um aspecto de sinovite que ele tinha com a sinovectomia, anatomia patológica, sinovite inespecífica, e tratamos a deformidade que existia no colo femoral. Isto foi em 2015. Na verdade, vimos este rapaz ao ano e ele recuperou das mobilidades, tem uma coxalgia ligeira, tem uma discreta claudicação, tem uma rigidez residual, faz algum desporto e tem esta situação. E aos 21 anos tem um quadro que se mantém sobreponível. Eu podia dizer que isto é igual ao PST do Ribas, do Laje, de há bocadinho. É bem, mas e se não tivéssemos feito nada? Podia ter uma prótese neste momento já. E depois temos outros casos. 58 anos. É um dos meus fisiatras. Faz artes marciais e num dos treinos de arte marcial faz um golpe, fica com uma dor enorme, vem à minha consulta, à nossa consulta de canadianas, hipermedicado, e diz-me: Cruz, pá, eu sei, isto foi, o raio-x é este, com a artrose, aquele sinal na cabeça femoral, quase não tem interlinha. Não, Cruz, isto eu já tinha há mais tempo, isto tem que ser o labrum. Para ser súbito tem que ser o labrum. Eu digo: mas sim, a tua idade, com esta artrose, tens que fazer uma prótese. Faço-te uma infiltração e depois faço-te uma prótese. Não, Cruz, vais fazer uma artroscopia. Se não resultar, daqui a 3 meses fazes a prótese. Bom, isto foi quase a pedido, mas este é o compromisso que nós temos que ter. E eu acedi a fazer-lhe a artroscopia, não só porque ele me pediu, mas porque o mecanismo inicial da origem de todo este processo foi súbito e foi num golpe no karaté. Na verdade, ele podia ter razão. Bom, e fizemos-lhe a artroscopia. Encontramos uma sinovite marcada da articulação, um labrum instável e que está invertido para dentro da articulação, e vemos aqui este labrum super volumoso, invertido. Estabilizamos o labrum, tratamos as deformidades possíveis no colo femoral, a sinovectomia possível, e na verdade isto foi em 2015, nós estamos em 2019, ele visita-me com muita frequência, gosta de ir à consulta, só me dizer que está melhor, que anda bem, e temos a sensação que está estável. E eu digo assim: e vale a pena a artroscopia? Eu posso mostrar-vos outros casos parecidos com este que eu converti em artroplastia total da anca. Eu estou a mostrar-vos os bons casos. E aqui uma outra situação. 44 anos, gestor, é italiano, passa metade do tempo em Itália e em Portugal. Em Itália não o quiseram operar com a artroscopia. Ele visita o Dr. Google também e vem ter connosco no Porto. Temos uma conversa sobre aquela lesão que está no teto acetabular, sobre aquele geóide, aquele edema, e explicado que realmente o resultado com a artroscopia, com tratamento mais preservador, tem uma taxa de sucesso muito limitada. Mas o senhor diz: não, mas eu quero tentar. Tentamos, fizemos a artroscopia e na verdade o que é que nós conseguimos? Mais uma vez, estas ancas realmente são ancas claramente estão muito estragadas. As lesões da cartilagem têm que ser extensas. A causa para aquela imagem era aquela lesão cartilagínea. Bom, shaver, cruentação da superfície osteocondral, reparação do labrum, reparação das deformidades. E o que é que acontece? Passaram 3 anos, a última revisão, na verdade, ele tem uma coxalgia. Antes disso, aos 6 meses fizemos uma ressonância de controle, o edema reduziu, os geóides estão menores, e aos 3 anos ele tem uma coxalgia discreta, pratica ciclismo, que era a grande paixão dele, e não está bem, mas está muitíssimo melhor. Então, conclusão, a experiência que nós temos é muito importante. Nós devemos ler muito, devemos estar atentos à literatura. Não podemos esquecer que os nossos pacientes também leem a literatura e, portanto, quando pomos algumas indicações limite,
O doente tem que estar informado, devidamente informado. Se calhar aqui devia assinar um consentimento informado ainda mais pormenorizado, porque podemos também ter algum reverso na medalha. No entanto, eu acho que é possível tratar estes casos limite, muitas vezes com resultados aceitáveis. Há bocadinho questionavam sobre se eu sei que uma prótese ao fim de 30 anos tem uma alta probabilidade de estar a funcionar bem, porque fazer uma artroscopia que eu não sei se ao fim de 3 ou 4 anos vai estar mal. Mas eu digo, eu tenho 55, julgo-me um miúdo de 20 anos, e se eu tivesse qualquer uma destas situações, o Fernando far-me uma artroscopia previamente. Portanto, como eu penso isto para mim, penso isto para os meus pacientes. Importante como conclusão, nós sabemos que a presença de condropatias de artrose afeta negativamente os esforços que nós fizemos e os resultados no tratamento preservador da anca, seja aberto, seja artroscópico. O conhecimento atual é insuficiente para definir o limite da indicação para o tratamento artroscópico. O tratamento deve ser ponderado, ter em conta o paciente, a clínica, as alterações imagiológicas. O tratamento tem que ser sempre um compromisso entre o médico e o paciente, sobretudo nestes pacientes, em todos, mas sobretudo nestes pacientes, gerir bem as expectativas. É controverso, claro que sim. Quando bem indicado, pode ser uma boa solução. Deixaria um bocadinho, nós temos a palestra seguinte sobre a artroplastia, podíamos parar aqui um bocadinho e ficar aqui em discussão este tema e depois fazíamos o outro, parece bem? Alguma pergunta na sala? Eu uso ácido hialurónico, uso PRP, uso corticoide nas infiltrações. Tu viste algumas que nós fizemos lá quando estiveste lá connosco, não? Nós fazemos e depende um bocadinho do paciente. Em casos como este, a indicação para fazer tratamento regenerador, que vai neste grupo, viscosupplementação, depende da forma como o doente me aparece. Todo o doente que eu faço uma artroscopia, explico entre o 4º e o 6º mês, se ele tiver alguma clínica que eu ainda não gosto, eu proponho-lhe uma infiltração articular. E isto no impacto femoroacetabular, na artrose, na artroscopia em geral. Estes pacientes são artrósicos. É-lhe explicado no primeiro dia os vários componentes de tratamento. O mais conservador, alterar o estilo de vida, adaptar a atividade física, o tratamento regenerador, a viscosupplementação e a ajuda medicamentosa. Isto é o tratamento mais conservador de todos. No segundo patamar, ele pode fazer uma artroscopia da anca. E no caso da coxa artrose, eu digo que pode, e é explicado. E quando tu avanças para o patamar seguinte, não abandonaste o primeiro patamar. Quem fez uma artroscopia continua a ser um paciente com indicação para fazer viscosupplementação, adaptação do estilo de vida. 4, se fizer, 4, 6 meses depois. O primeiro tratamento. E esse pode fazer mais ao longo da vida. O primeiro tratamento, 4, 6 meses depois. Ácido hialurónico, vou dizer a marca comercial, Synvisc. Synvisc One. E do Synvisc One, 4 ou 6 ml, porque a anca nem sempre tolera os 6 ml. A ampola tem 6, 4 ou 6 ml. Pessoal, dicir que os fellows podem vir só podem ir à nossa página web e inscrever-se. Tudo esclarecido? Posso avançar? Mudando um pouco de assunto. Na nossa unidade temos a cirurgia artroscópica mais conservadora, mais preservadora, e a cirurgia artroplástica. Eu costumo dizer aos meus doentes que eu, até ao momento da artroplastia, sou anti-artroplastia. Seja um jovem de 18 anos, seja um jovem de 81 anos. E daí que nós temos todas aquelas técnicas e princípios terapêuticos para utilizar nos nossos pacientes. E depois digo-lhes sempre, mas no dia que tudo falha e nós temos necessidade de uma cirurgia de substituição, na verdade é aí que eu faço o maior milagre com os meus pacientes. 99% dos pacientes saem do tratamento super satisfeitos com o tratamento e com o resultado do tratamento. E nós fazemos, na maior parte dos nossos pacientes, abordagem anterior direta, via de acesso anterior, e fazemos em mesa comum. E um pouco da história. A via de acesso anterior não é nenhuma novidade. Ela, na verdade, é muito antiga e foi publicada pela primeira vez em 1881 por Euter, que lhe dá um nome,
e era usada sobretudo para tratamento das infecções da tuberculose da articulação, mas a via tem a origem nesta época. E nas artroplastias, esta via era a via preferencial de Judée em Paris nos anos 50. Só que em Paris havia um elemento relevante, é que Judée fazia esta via, mas usava como um auxiliar a mesa de tração que o pai dele havia desenhado para o trauma, e ele usava esta mesa para fazer a via anterior direita, o acesso anterior direito. Ou seja, ele precisava de um auxiliar. Um carro, um clássico, aquela mesa. E a via ficou mais ou menos retida ao grupo de Paris. No entanto, há um indivíduo conhecido, Joel Mata, que faz um estágio em Paris com Judée. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele vai um pouco impressionado com a forma como os pacientes de Judée recuperavam após a artroplastia da anca. E animado deste espírito, ele chega aos Estados Unidos e desenvolve no seu grupo o acesso anterior para a artroplastia do quadril. Só que ele não é europeu, ele é americano. E como qualquer bom americano, não bastava ter um clássico, tinha que ter normalmente uma bombaça a sério. Então ele desenha nos Estados Unidos esta mesa que está aqui, uma mesa toda em carbono, e que na altura, portanto, era uma mesa que custava mais ou menos $110 mil, portanto, o valor daquele carro que estava ali. Na verdade, que isto era logo uma limitação enorme para para a maioria dos cirurgiões em qualquer outra parte do mundo. O grupo de Paris, um bocadinho na herança do grupo de Judée, porque o grupo vem daqui, geralmente tem a memória também daquelas recuperações que o Judée conseguia com os seus pacientes, e vão à procura de uma solução parecida, que é aquela mesa de Judée, realmente é uma mesa muito complexa e difícil. Então conseguem, o grupo da Medacta, fazem esta mesa que fixa na mesa normal de cirurgia, e fazem a mesma técnica, mas usando esta mesa mais simples. Ou seja, em vez de terem uma bomba como aquela que vimos há bocadinho, fazer isto com um auxiliar técnico bem mais barato e mais fácil acesso. Animados por estes resultados, claro, todos nós procurando soluções, há um grupo no qual se inclui Christophe Courtin, que começam a fazer esta via, mas sem qualquer tipo de mesa especial, numa mesa cirúrgica comum. E nós deparamos-nos com isto quando em 2013, no nosso primeiro Porto Hip Meeting, fazemos um curso de artroplastia, via anterior, via posterior, e pedimos ao Courtin para vir fazer parte deste curso. E o Courtin, no curso, tínhamos uma cirurgia ao vivo, que é esta que estamos aqui a fazer, e depois tínhamos realmente o treino em cadáver a seguir. E foi aqui que nós tomamos prática, conhecimento, com a técnica da via anterior para quadril, para a prótese quadril. Então, animados daquele espírito que vem do Manel, o Manel saiu daqui entusiasmadíssimo e não nos deixa mais dar para trás, porque o Manel sai dali, entra em casa no computador, talvez no fim de semana que devia estar com a família, e rapidamente faz um flyer, rapidamente divulga a ideia da via anterior, e rapidamente nós não podemos andar para trás, só temos que andar para a frente. E começamos a fazer, então, além dos nossos cursos, quer no Porto, quer fora do Porto, começamos a fazer a via de acesso anterior para a artroplastia do quadril. E este espírito de equipa é tão importante porque esta via não é assim tão fácil, ou não é tão fácil como a via posterior, que nós fazemos desde sempre. E eu lembro de um episódio que nós, mais ou menos quando tínhamos 100 próteses por via anterior, por acesso anterior, há 3 próteses que são mais difíceis. No mesmo fim de semana, não correu igual. E então eu saio, à terceira prótese, saio da sala, a bom português, porra, pá, não dá, acabou, vais para a via posterior, acabou, foi a última. Eles os dois dizem-me, Cruz, não podes. Agora os pacientes já vêm ter contigo para tu fazeres a abordagem anterior direita. Portanto, mesmo neste dia que eu tenho de dar para trás, o espírito da equipa é importante e estes reforços positivos também o são e é muito importante. O que é que acontece nessa cirurgia? Na verdade, paciente em decúbito dorsal, missão supino, a equipa, nós não temos auxiliares, podíamos ter um braço mecânico hidráulico, não temos sempre um ajudante deste lado, que habitualmente é um enfermeiro que a casa comercial nos empresta, e nós trabalhamos com uma equipa deste lado, estou eu, está o Fernando e está o Manuel, e trabalhamos desta forma.
E o enfermeiro, como veem, não apenas chega material, o enfermeiro é muito importante em muitos outros componentes, em muitas outras partes aqui da cirurgia, como vou mostrar de seguida. Não operamos assim tão rápido, hein? Demoramos 45, 50 minutos a fazer a artroplastia. Então, não esquecer, sempre o mesmo. Artroplastia do quadril, objetivos, prótese de quadril bem implantada, e este é o primeiro objetivo de uma prótese. Conseguimos um quadril sem dor e com boa função, e tanto quanto possível, um paciente satisfeito com o resultado, conseguindo um estilo de vida adequado ao seu grupo etário e ao seu estilo de vida, sem complicações tanto quanto possível e com o máximo de durabilidade possível. Nunca podemos esquecer isto. Quando vamos à literatura, vemos muitas descrições a dizer maravilhas da via anterior e vemos algumas diferenças importantes. A primeira diferença é na taxa de luxações, que na verdade na via anterior é muito pequena. Temos algumas lesões que são típicas da via anterior. Uma delas é a lesão do nervo femoral-cutâneo. Na verdade, há descrições entre 1 a 80%, e eu digo, nós podemos fugir ao femoral-cutâneo, mas o ramo mais proximal nem sempre lhe podemos fugir, mas eu digo é a mesma coisa que o ramo infrapatelar no joelho. Quando fazemos uma artroplastia de joelho, o ramo infrapatelar é sempre sacrificado. Aqui, às vezes, é sacrificado o primeiro ramo do femoral-cutâneo. E umas complicações que parece que eram descritas como próprias desta via, como aquelas perfurações do femoral, da diáfise femoral e as fraturas da ponta do grande trocânter. Dentro de todas as publicações dizendo maravilhas da técnica, claro que nós temos sempre a outra parte, procurando mostrar que não há assim tantas maravilhas. E então, eu, por exemplo, dou-me um especial relevo a este trabalho, que eu acho que é um trabalho que me parece relativamente sério, porque mostra que, na verdade, parece nos primeiros 6 meses, porque eu continuo a fazer alguma via posterior, mas podem perguntar quais são as indicações, nos primeiros 6 meses é diferente, e é na verdade muito diferente. Parece que ao fim de um ano, os resultados, desde que a prótese esteja bem feita, são muito sobreponíveis. Mas, eu digo, além de toda a diferença nos primeiros meses, permanece uma diferença muito grande em relação à estabilidade ao ano. E depois, pelo menos na minha experiência pessoal, eu, um doente de via anterior, não limito nada. Se eu fiquei satisfeito no bloco com as manobras que faço, deixo o paciente cruzar a perna, baixar-se, tudo. Não vai para casa com limitações. Não há triângulo de abdução, não há alta sanita, não há nada. O doente usa canadianas como ajuda durante 3 a 6 semanas. E apesar de toda esta liberdade toda para fazer as neiras, a luxação, não vou dizer que não acontece, é quase não acontece. Sabemos, está descrito, é verdade, a via anterior ela tem algumas dificuldades e, portanto, tem uma curva de aprendizagem de algum tempo. Há quem diga que são 50, há quem diga que são 100 casos. Há algumas dificuldades que é preciso perceber e entender para que se possa fazer bem a via anterior. E esta é um pouco a nossa casuística. Nós começamos, tirei o ano 2013 os primeiros casos, desde 2014 que fazemos estes números estão aqui, e aqui sobretudo o que chama a atenção é que nós desde que começamos a fazer via anterior, e eu há bocadinho o Manel disse, eu lembro-vos que Portugal inteiro não consegue ocupar São Paulo, portanto, dos 11 milhões de portugueses, crianças, temos uma população pequena. O Porto é uma cidade com 1 milhão de habitantes, portanto, nós temos números pequenos quando comparados com outros números. No entanto, uma coisa importante, desde que fazemos a abordagem anterior direta, o número de pacientes que nos procuram para artroplastias, todos os anos aumenta. E todos os anos aumenta porque eles vêm, porque já há alguém que foi operado por via anterior, que compara com o vizinho do lado que fez outra abordagem, e eles querem ser operados desta maneira. Portanto, e este é o maior argumento que temos a favor da via anterior. Algumas das complicações, nós também as tivemos, tudo o que está aqui é nosso. No início, perfuração femoral, tivemos este caso. Elas dependem do cirurgião, da experiência do cirurgião, sobretudo uma má libertação femoral, e dependem do paciente. Há que escolher bem os primeiros pacientes, em termos da qualidade óssea e dos elementos que criam dificuldade. O elemento obeso e, sobretudo, o paciente muito musculado. Aqui o outro caso de perfuração, estão aqui os dois.
Fratura da ponta trocânter. Hoje quase não nos acontece, mas no início acontecia, porque no início faz muita, para quem faz via anterior, a libertação capsular tem que ser até à ponta trocânter. Nós temos que conseguir passar a ponta trocânter. Os glúteos inserem-se na cara mais lateral do grande trocânter. No início, esta libertação faz muita impressão e há uma tendência a deixar alguma cápsula, que se eu deixo alguma cápsula aderente à ponta trocânter, quando levantamos o fémur, sobretudo se houver alguma porose, o fácil é que a ponta trocânter fique agarrada àquela cápsula e, portanto, vai ser arrancada. Portanto, esta fratura previne sobretudo fazendo uma boa libertação lateral do colo femoral. As lesões do músculo, sobretudo o tensor da face, tem a ver com os afastadores. Isto acontece sobretudo, mais uma vez, se fizermos uma má libertação, a tensão é muito maior. O doente mais difícil, mais musculado, a tensão também será muito maior. E, portanto, é natural que nestes pacientes o próprio afastador faça alguma lesão muscular. A técnica cirúrgica pode prevenir. O objetivo é isto, temos no final uma incisão pequena e um músculo em bom estado. E para isso é importante a seleção do paciente, a experiência do cirurgião, uma libertação femoral adequada e o posicionamento adequado dos afastadores. A tal parestesia na coxa, na face lateral da coxa. Nós, se olharmos para aqui, o nervo femoral-cutâneo, este primeiro ramo que sai aqui mais lateral, ele está na zona do campo cirúrgico. Nós, ao fazer a abordagem, é fácil que ele seja lesado. Então, o que é que acontece? Nós fazemos alguns gestos para prevenir a lesão deste ramo. O primeiro deles é, a incisão não é completamente anterior, ela foge um bocadinho, é lateralizada, ligeiramente lateralizada. Fugimos um bocadinho ao campo do nervo. Se o encontramos durante a cirurgia, se ele está em zona onde dá para ser poupado, ele é afastado. Se está no meio do campo cirúrgico, mais vale seccioná-lo, mais vale uma parestesia do que um neuroma muito doloroso. As complicações que tivemos. Naquela casuística toda temos duas luxações, uma é esta, uma luxação fácil, este paciente afundou a haste durante a recuperação, e uma outra num trauma mais violento. Temos um descolamento acetabular, temos um descolamento femoral, uma fratura de haste e estas dismetrias. Este é o descolamento femoral. Este haste ficou sempre mais apoiado distalmente do que proximal, fez um mecanismo de stress shielding, tem vindo a descolar. Vamos revê-la agora quando voltarmos. Tivemos um paciente que fraturou o colo da haste coral. Não sei se já alguém viu. Nós tínhamos uma prótese lá em Portugal de uma marca IKL, que isto acontecia com alguma frequência. Nesta haste que eu uso habitualmente nunca tinha visto, nem encontramos na literatura nenhuma descrição. Portanto, isto é uma coral em que fraturou o colo da haste. Na avaliação radiológica dos nossos pacientes, isto é o que nós encontramos. Nós procuramos, na verdade, que o acetábulo fique entre os 40 e os 45 graus. Procuramos uma anteversão 10, 15 graus. E procuramos esta haste femoral. Há uma tendência na via anterior, mais uma vez, se não fizermos uma boa libertação, o fémur é mais difícil de expor. Mas há duas coisas. No acetábulo, e isso nós também temos essa experiência, há uma tendência para afundar menos o acetábulo do que na via posterior. E é comum, aparece de vez em quando, um acetábulo que está mais medializado. Nós hoje entramos sempre a fresar um bocadinho o fundo e depois é que vamos para o tamanho que nós queremos do acetábulo. No início, também não sei explicar porquê, mas a nossa média de tamanhos acetabulares era maior na via anterior do que na via posterior. Portanto, nós aumentávamos um bocadinho a fresagem em termos de tamanho, também já não acontece hoje. E também tínhamos alguma tendência, que eu acho que também é preciso ter atenção, na abordagem anterior, para quem faz, no início, nós na abordagem anterior não precisamos de tanta anteversão, mas na verdade há uma tendência para deixar o acetábulo também um pouco mais antevertido. Isto é técnica, é ensinamentos. Há que fresar bem o fundo acetabular, há que baixar bem a mão e há, quando se impacta o componente acetabular, que manter a mão a puxá-lo bem para junto da mesa, porque ele tem tendência a subir e a ficar antevertido. E as hastes, se não libertarmos bem o fémur, temos uma tendência a fresar em varo. E acontece por vezes a haste ficar alta porque foi mal preparada. Eu digo, no início, se nós não libertamos bem o fémur, temos dificuldades. A via anterior é uma via bem mais difícil que uma via posterior.
dicas e truques para estas coisas todas. O que aprendemos ao longo destes 5 anos? Primeiro, a incisão. Gostamos de incisões pequenas. Há um ano, e porque normalmente só fazíamos a incisão longitudinal, mas começamos a perceber que, sobretudo nas mulheres, algumas ficam com uma cicatriz que marca um bocadinho. A literatura começou a falar nisso também. A incisão em biquíni não só é mais bonita, mas dá menos cicatriz. E então começamos a fazer a incisão de biquíni, sobretudo para as mulheres. Aquilo, há bocado eu falava, nós lateralizamos um bocadinho a abordagem para fugir ao ramo do femorocutâneo, ao ramo mais superior e lateral. Aqui a técnica cirúrgica. Isto é muito fácil, nós na cirurgia habitualmente não fazemos marcas, não marcamos com a caneta. Colocamos o dedo, aquele dedo superior está na espinha ilíaca anterosuperior, 2 centímetros, 2 dedos ao lado, a fugir para fora, centrado no grande trocânter, e a incisão é feita pousando apenas a mão na zona. Isto é o aspecto final. Realmente a incisão longitudinal tende a dar uma cicatriz que marca mais. A incisão em biquíni fica muito disfarçada, além de ficar numa zona mais facilmente escondível. Nota-se muito menos, dá menos marca, uma cicatriz mais estética. Passos importantes. Na via anterior é importante fazer uma boa libertação, seja na parte lateral, a mais importante, seja na parte medial. Libertação lateral com o quadril em extensão. Estou sem correr os vídeos, não é? Este afastador mais lateral está colocado entre a cápsula e o pequeno glúteo. É uma das coisas descritas na literatura. O pequeno glúteo é muitas vezes lesado quando fazemos a abordagem anterior. Um dos segredos é que ele tem que ser protegido. Se não o protegermos, ele é danificado. E este afastador, neste momento, está entre a cápsula e o pequeno glúteo, o permite trabalhar durante este momento com o músculo protegido. Nesta altura, nós fazemos metade da libertação lateral, que ela no final, num outro passo mais à frente, fazemos a restante libertação. Libertação medial. Na libertação medial nós temos uma abordagem muito pequena. Eu começo a libertação aqui na parte anterior e quando vou progredir para a parte mais medial, para tal papel do enfermeiro, o Manel está aos pés do paciente e é dele esta responsabilidade, que é fazer uma flexão da anca, de forma a que eu consiga ter acesso mais longe na parte medial e também traz-me ao meu encontro o pequeno trocânter. Osteotomia. Nós aqui temos menos visão do que na via posterior. Referência. Axila superior. Junção do colo com o rebordo lateral. Há ali uma iminência, que é o final da linha intertrocantérica, que também serve de referência. Fica 2-3 milímetros abaixo desta axila. O corte na posição habitual. Se temos dúvidas, com a haste em cima, marcamos o corte. Se tivermos dúvidas, marcamos com o bisturi elétrico e palpamos nós não vemos o pequeno trocânter, palpamos a ver se temos aquela distância de 1 centímetro, 1,5 cm que pretendemos de colo. O truque de fazer um segundo corte ajuda a este gesto de sacar a cabeça. Quando eu faço o segundo corte, começo o primeiro corte, preciso do colo fixo para me orientar bem, faço o segundo corte completo e termino depois o corte de baixo. Não sei porquê, mas isto é mais prático. Depois de tudo isto feito, já estamos sem a cabeça, vamos trabalhar o acetábulo. A importância dos afastadores. Um na parede mais postero-superior, um na parede medial e este afastador aqui é muito importante, colocado na parede anterior, sempre dirigido para a região da axila do paciente. Muito junto ao ilíaco passam os vasos femorais. É muito fácil, com o bico do afastador, danificarmos sobretudo a veia femoral. E isto não é só na via anterior, isto é em qualquer via de abordagem do quadril. Eu gosto. Eu vi o Cortin fazer uma cirurgia comigo em Barcelona. Na verdade ele demorou muito menos tempo do que eu. Ele faz aquilo em
meia hora, 30 minutos, provavelmente é menos tempo. Mas na verdade ele chegou, abriu, preparou a tal, pôs os afastadores, não limpou nada. Eu digo, aquele doente é especial, se calhar os meus doentes em Portugal têm mais labro, mais sinovial, mais tecido inflamatório. Fresou, colocou o componente, tudo muito rápido. Eu perco tempo a fazer toda esta limpeza. Não gosto que fique nenhum tecido de gordura ou de sinovial na fóvea, gosto da fóvea limpa. Gosto de tirar o rebordo, acetabular o labrum, que muitas vezes está degenerado e até inverte durante a colocação do componente definitivo. Eu perco um bocadinho de tempo a fazer esta limpeza. E vamos finalmente fazer a fresado. Neste momento, muitas vezes temos dificuldade em passar a fresa. Se isso acontece, primeira coisa, mais uma vez, o meu instrumentista está nos pés, vai puxar a perna, vai-me aumentar um bocadinho o espaço para eu entrar. Na maior parte das vezes isto é suficiente. Se mesmo assim tenho dificuldade, há que palpar o colo. O colo às vezes tem 2, 3 milímetros a mais, que é a dificuldade. Se eu tenho um colo que está um pouquinho alto, basta tirar 2, 3 milímetros e eu passo a ter um gesto de introdução mais fácil. Portanto, se eu tenho dificuldade, primeiro tração e na segunda rever o corte se for necessário. Manias de cirurgião de quadril. Eu freso, preparo a fóvea, gosto de deixar enxerto na fóvea quando ainda tenho espaço, e se eu tenho um osso que me parece muito esclerosado, eu gosto de fazer microfraturas no osso acetabular. Gosto de ter osso a sangrar. Sangue é vida. Eu acho que se fizermos isto, a integração dos componentes vai ser facilitada. E finalmente o componente acetabular. Mesma coisa, o Manel faz tração, como veio ali no vídeo lateral, no pé do paciente, que dá espaço, e este gesto torna-se mais fácil. E depois o que vos falei há pouco, há uma tendência na via anterior, porque temos toda esta parte muscular a forçar o introdutor para cima, para a anteversão. Portanto, há uma necessidade muito grande nesta altura do posicionamento ser bem feito, e temos bastante atenção a este gesto aqui de colocação do introdutor. Sempre com a mão a empurrar para baixo. Normalmente temos um gesto muito engraçado quando eu estou a fazer isto. O Fernando, a maior parte das vezes, está-me a colocar a mão em cima da minha mão, um bocadinho cruz, não deixes levantar. No fundo, este gesto que está aqui representado é muito importante para evitarmos essa anteversão. Quase nunca usamos parafusos. Só uso parafusos se, no final de tudo isto, eu oscilo o introdutor, eu costumo dizer que me penduro. A bacia tem que oscilar, mas o componente tem que estar fixo. Se o componente aguenta este meu gesto, eu não coloco parafusos acessórios, fica só com fit. Nosso protocolo de analgesia, como o Manel falava há bocadinho, infiltramos os tecidos com este composto de ROP e ketorolac. E está feito o acetábulo, vamos passar para o componente femoral. Gancho femoral para tracionar o fémur para fora, um afastador medial junto ao pequeno trochanter e um afastador femoral cá em cima na ponta do trochanter, e aqui um pouco, ao contar a técnica que está descrita, usamos sempre um bico, um omen bico, que fica colocado através da cápsula e que nos levanta o fémur nesta primeira fase. E agora sim vamos terminar a libertação femoral. E vou dizer sempre, este é o gesto mais difícil e mais comprometedor de tudo que estamos a fazer na abordagem anterior. Uma má libertação femoral é um fémur mal preparado, é uma ponta trochanter fraturada, é uma dificuldade acrescida. E só depois de termos a libertação toda feita é que vai haver lugar à entrada do clássico afastador bicorno, que vai levantar o fémur. Mesmo neste momento, o afastador vai levantar o fémur, mas eu faço mais força no gancho que está aqui do que no afastador. Mais uma vez, se eu fizer toda a força no afastador, tenho um risco maior de provocar a fratura do trochanter. Se eu fizer a força tracionando o gancho, eu minimizo aquela força. E também tenho a certeza de que consigo, normalmente, levantar o fémur para onde pretendo. E depois de tudo isto, tenho então o fémur exposto e vamos fazer a preparação femoral de forma normal para a haste respectiva. Sempre este cuidado, mais do que elevar, há que tracionar, ou fazer pelo menos as duas coisas juntas. E pronto, preparação femoral. Muitas vezes resta ali um pouco de osso na região lateral, com a goiva limpar, e o osteótomo fazer a nossa entrada inicial, o osteótomo de caixa.
pergunta-se muitas vezes na via anterior, e como é que vocês calculam a anteversão? Na dúvida, sempre muito paralela à parede anterior do colo femoral. Embora, eu acho que depois durante a fresagem que a haste procura a posição dela. A fresa procura a posição dela. Mas se eu tivesse que orientar, parede anterior do colo. Depois de tudo isto, e outra vantagem da via anterior, eu tenho a posição supino. É muito mais fácil controlar os comprimentos. Avaliamos de várias maneiras, em extensão, em flexão, manobra de Galeazzi, em flexão a 90 graus. E esta é uma vantagem que esta técnica nos dá também. E apesar de tudo isto, e como fazemos via anterior, porque na via posterior eu não faço imagem de raio-x, podem perguntar porquê, não sei, não tenho tradição, mas na via anterior complementamos tudo isto, toda esta avaliação de mobilidade, estabilidade, geometria. No fim eu faço uma radiografia aqui de controle para avaliar os componentes. E fazemos esta imagem de controle com a imagem das duas ancas e avaliamos a relação do pequeno trocânter com o isquio para termos uma ideia de comprimento, e avaliamos a dimensão e o posicionamento dos componentes. E colocamos finalmente o implante definitivo, temos sempre o cuidado que este implante não toque na pele do paciente, porque apesar de todos os cuidados da sépsia, a pele do paciente tem sempre alguma colonização bacteriana. E depois o que acontece? Podemos ter coisas como estas, um paciente que no pós-operatório, no recobro, nos diz: eu durmo sempre ao lado direito, os enfermeiros muito preocupados, e deixem estar, o homem está bem, deixem estar. Ele está deitado para o lado da cirurgia que acabou de fazer. Ou pacientes que são capazes de fazer isto às 12 ou às 8 horas, que andassem as canadianas, embora eu recomendo o uso das canadianas durante 3 a 6 semanas. É claro que assim, tudo isto pode ser mais fácil, mas não podemos nunca esquecer que os resultados têm que ser, no mínimo, iguais às técnicas mais clássicas. Não podemos nunca comprometer o resultado, nomeadamente à distância. E uma coisa que há bocadinho o Manel disse, assim, nós só conseguimos evoluir se formos para a zona dos sonhos, procurar fazer coisas diferentes e cada vez melhores. Daí que a nossa zona de conforto, de vez em quando, tem que ser possível sair de lá e ir atrás desse sonho, das coisas novas, das evoluções. E isto faz parte de um desses sonhos e que penso que valeu a pena. A todos, para o ano, temos o Porto Hip Meeting, que será nestas datas, em julho, primeiro fim de semana de julho. Teríamos muito gosto que aparecessem por lá, a cidade é muito bonita. Na unidade recebemos de vez em quando colegas cá do Brasil, temos já uma boa coleção de amigos cá do Brasil que passaram pelo Porto e temos muito gosto nisso. Se alguém pretender, através da página da Porto Hip Unity, é muito fácil fazer o contacto, já sempre ter com o Manel, e temos sempre muito gosto em receber, gostamos de receber bem, quer no campo da amizade, quer no campo profissional. Portanto, todos convidados para estarem presentes por lá algum dia. Muito obrigado. Alguma pergunta, alguma dúvida? Isto é muito bom quando o pessoal fica tão esclarecido. Muito obrigado a todos. Obrigado. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, Jorge. Realmente, o Jorge é um cirurgião excepcional. Você vê, há 5 anos começou a fazer, você tem esses pós-operatórios aí pela via anterior. Você viu o paciente com 12 horas já andando sem muleta, sem nada.